Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 3 de abril de 2024, 1 Crônicas 26. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Messelemias, filho de Corer, da família de Asaf e do grupo de famílias de Corá. Ele foi pai de 7 filhos que foram os seguintes por ordem de idade: Zacarias, Jediael, Zebadias, Jatiniel, Elão, Joanã e Elioenai. Obed-edom, a quem Deus abençoou, dando 8 filhos. Eles foram os seguintes, por ordem de idade: Semaías, Jeozabade, Joá, Sacá, Netanael, Amiel, Isacar e Peuletai. Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Obed, Eusabade, Eliú e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias, e os seus 2 últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas do templo. A família de Meselemias forneceu 18 homens valentes. Do grupo de famílias de Merari havia Oza, que foi pai de 4 filhos, Sirim, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho, Ilquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, 13 membros da família de Oza eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos de acordo com as suas famílias e receberam tarefas no serviço do templo como os outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada um foi escalada para tomar conta de um portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supi e Oza receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Salequete, na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte e 4 no sul. 4 guardas ficaram nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficavam 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertencia ao grupo de famílias de Corá e de Merari. Outro dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeieli, Zetã e Joel. Os outros 2 filhos de Latã
estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Arão, Izá, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Sebuel, do grupo de famílias de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite e através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias, Reabias foi pai de Jessaias, Jessaias foi pai de Joroão, Joroão foi pai de Zincre e Zincre foi pai de Selomite. Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelas, pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupos de famílias e pelos oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e sua família estavam carregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruía. Kenanias e os seus filhos, que eram descendentes de Izá, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Asabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel. No lado oeste do rio Jordão, Jerias era o chefe dos descendentes de Hebron. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa nas listas de famílias dos descendentes de Hebron e foram encontrados morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertencia à família de Hebron. Entre os parentes de Jerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado leste do rio Jordão, isto é, nos territórios de Ruben, Gade e Manassés do leste. 1 Crônicas 27. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias e líderes de grupos de famílias e os seus oficiais que prestavam serviços militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24.000 homens estavam de serviço, dirigidos pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes: primeiro mês, Zobeão, filho de Zabdiel. Ele era do grupo de famílias de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o seu ajudante no comando. Terceiro mês, Benaías, filho do sacerdote Joiada. Benaías era o líder do grupo chamado Os 30, e o seu filho Amizabade ficou no lugar dele como comandante desse grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joabe, depois o seu filho Zebadias ficou no lugar dele. Quinto mês, Samute, descendente de Zar. Sexto mês, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa.
sétimo mês, Elés, da tribo de Efraim, que era da cidade de Belom. Oitavo mês, Sibecai, da cidade de Uzá, que era do grupo de famílias de Zera, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anote, no território da tribo de Benjamim. Décimo mês, Maarai, da cidade de Netofa, que era do grupo de famílias de Zera. 11º mês, Benaia, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. 12º mês, Eudaia, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Esta é a lista dos chefes das tribos de Israel. Tribo, chefe, Ruben, Eliezer, filho de Zicre, Simeão, Zefatias, filho de Macá, Levi, Asabias, filho de Quemuel, Arão, Zadok, Judá, Eliú, irmão do rei Davi, Isacar, Orim, filho de Micael, Zebulon, Ismaía, filho de Obadias, Naphtali, Jerimote, filho de Asriel, Efraim, Oséias, filho de Azazias, Manassés, do oeste, Joel, filho de Pedaias, Manassés, do leste, Ido, filho de Zacarias, Benjamim, Jaziel, filho de Abner, Dan, Azarel, filho de Jeroão. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numerosos como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Zeruía, começou a fazer um receamento, porém terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse receamento. Por isso, o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. Esta é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei, depósitos do rei. Asmavete, filho de Adiel, depósitos nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas. Jonatas, filho de Uzias, trabalhadores do campo. Esrim, filho de Quelube, plantações de uvas. Simei, da cidade de Ramá, depósito de vinho. Zabde, da cidade de Sefã, plantações de oliveiras e de figueiras que havia nas planícies de Judá. Baal-Arnã, de Gédera, depósito de azeite. Joás, gado que pastava na planície de Saron. Sitrai, da cidade de Saron, gado que pastava nos vales. Safate, filho de Adlai, camelos. Obio, que era ismaelitas, jumentos. Gedias, da cidade de Meronote, ovelhas e cabras. Jacis, que era de uma tribo agarita. Jonatas, tio de Davi, um dos homens sábios e instruídos, era escrivão. Ele, Egiel, filho de Agmone, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Aitófel era conselheiro do rei. Euzia, o arquita, era amigo do rei e seu conselheiro. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filho de Benaias, se tornaram conselheiros. Joabe era o comandante do exército do rei.
1 Crônicas 28. O rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Portanto, se reuniram em Jerusalém todos os chefes das tribos, os oficiais que cuidavam dos negócios do reino, os chefes dos grupos de famílias, os administradores das propriedades e de todo o gado que pertenciam ao rei e aos filhos seus, ao rei e aos seus filhos, e também os funcionários do palácio, os oficiais superiores do exército e outros homens importantes. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse: Povo da minha terra, meus irmãos, escutem. Eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a Arca da Aliança, que é o estrado dos pés do Senhor nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele me proibiu de construir porque sou soldado e fiz correr muito sangue. O Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e aos meus descendentes a fim de governarmos o povo de Israel para sempre, pois ele escolheu a tribo de Judá para que dela saíssem os reis da tribo de Judá. Ele preferiu a família do meu pai, e entre os filhos do meu pai ele me escolheu para fazer rei de todo o povo de Israel. Ele me deu muitos filhos, e entre todos eles escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor. E Davi continuou: Deus me diz: Ó, seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. Eu o escolhi para ser meu filho e serem pai dele. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Davi disse também: Portanto, agora, na presença do nosso Deus e desta assembleia de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedeça cuidadosamente a tudo o que o Senhor nosso Deus ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês e para que possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. E Salomão, ele disse: Meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Davi entregou a Salomão a planta de todos o prédio do templo, dos depósitos, de todas as salas e do lugar santíssimo, onde os pecados são perdoados. Deu também a planta de tudo o que tinha planejado para os pátios e as salas que deveriam ficar ao seu redor, e as plantas do depósito onde seriam guardados os objetos do templo, e as ofertas dedicadas a Deus. Davi também deu a Salomão por escrito a maneira de organizar os sacerdotes e levitas
no cumprimento dos deveres para fazer o trabalho do templo e para cuidar de todos os objetos do templo. O plano determinava o peso da prata e do ouro que deveria ser usado para fazer os objetos do templo, para fazer cada lamparina e candelabro, as mesas de prata e cada uma das mesas de ouro, onde seriam colocados os pães oferecidos a Deus. Também determinava o peso do ouro puro que deveria ser usado para fazer os garfos, as bacias e as jarras, o peso da prata e do ouro para fazer os pratos, e o peso do ouro puro que deveria ser usado para fazer o altar onde o incenso é queimado e para fazer o carro onde seriam colocados os querubins que, com asas estendidas, cobria a arca da aliança de Deus, o Senhor. O rei Davi disse: tudo o que está nestas plantas foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu, explicando como tudo deve ser feito. E disse ao seu filho Salomão: seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não desanime nem tenha medo, pois o Senhor meu Deus estará com você. Ele não o abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo. Os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar do serviço do templo. Trabalhadores que sabem fazer todos os tipos de serviços estão prontos para ajudá-los e todo o povo e os seus líderes estão às suas ordens. 1 Crônicas 29. Depois o rei Davi disse a todo o povo: o meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu para ele ainda, mas ele ainda é jovem e sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata da construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo o esforço o material necessário, isto é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertence, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata para revestir as paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar oferta ao Senhor Deus por vontade própria? Então os chefes dos grupos de famílias, as autoridades das tribos, os oficiais do exército e os administradores das propriedades do rei deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte: mais de 160 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 600 e 500 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham
pedras preciosas, deram essas pedras para o tesouro do templo que era administrado por Gesiel, do grupo de família levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus o Senhor, e eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor. Ele disse: Ó Senhor Deus do nosso antepassado Jacó, bendito seja para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o Rei, o Supremo, o governador de tudo. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada mais, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiro, como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como uma sombra que passa e não podemos escapar da morte. Ó Senhor nosso Deus, nós trouxemos toda esta riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome, mas tudo isso veio de ti e tudo é teu. Eu sei que tu pões à prova os corações e amas as pessoas corretas com honestidade e sinceridade. Eu te dei de livre vontade tudo isso vejo como tudo isso e vejo com alegria que o Senhor, que o teu povo que está reunido aqui trouxe de boa vontade ofertas a ti, ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e este pensamento, e guarda-o fiel a ti. Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração a todos os teus mandamentos e ordens, e a vontade de construir o templo para o qual fiz estes preparativos. Então Davi disse a todo o povo: Louvem o Senhor, nosso Deus, e todo o povo louve o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todos se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, adorando a Deus e prestando homenagem ao rei. No dia seguinte, mataram animais em sacrifícios, dedicando-os a Deus, o Senhor, e depois os entregaram ao povo para que os comessem. Além disso, 1000 touros novos, 1000 carneiros e 1000 ovelhas foram completamente queimados no altar. Também trouxeram ofertas de vinho. Naquele dia, comeram e beberam com muita alegria na presença de Deus. Depois foi anunciando pela segunda vez que Salomão era rei,
em nome do Senhor. Eles ungiram como o seu rei e ungiram Zadok como sacerdote. E assim o rei Salomão sentou-se no trono de Deus, o Senhor, em lugar de Davi, o seu pai. Ele enriqueceu e todo o povo de Israel lhe obedecia. Todos os oficiais e soldados e até outros filhos de Davi prometeram ser fiéis a Salomão. O Senhor fez com que todo o povo respeitasse Salomão e o tornou mais glorioso do que qualquer outro rei que havia governado Israel. Davi, filho de Jesse, governou todo o povo de Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e respeitado, e o seu filho Salomão ficou no lugar dele como rei. A história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelo profeta Samuel, Natã e Gade. Esta história fala do seu governo, do seu poder e de todas as coisas que aconteceram com ele, com Israel e com os países vizinhos de Israel. Segunda Crônica 1. O rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel, e o Senhor, seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar. Muito Salomão fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de 1000 soldados, aos de 100 soldados, às autoridades do governo, aos chefes de famílias, enfim, todos os israelitas, que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nesta cidade, a tenda da presença de Deus, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto, a arca da aliança, estava em Jerusalém, numa barraca que Davi tinha armado quando havia levado a arca de Jearim para Jerusalém. O altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, estava em frente da tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. Ali no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus Salomão ofereceu a Deus em sacrifício 1000 animais que foram completamente queimados naquela noite. Deus apareceu a Salomão e perguntou: O que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: Tu sempre mostraste um grande amor por Davi, o meu pai, e deixasse que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora o Senhor Deus cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: Visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens e honra do que qualquer outro rei teve antes de você, ou terá depois. Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão,
onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata e o ouro era tão comum como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existia nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Musri e da Cilícia, e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada um carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata.